número 190, no Ipiranga. Você é nosso convidado para sábado que vem, domingo que vem, estar presente conosco. Nós vamos para a última semana desse alimento diário. E a mensagem dessa semana, o título é A Unidade Gloriosa entre Deus e o Homem. Está com bastante eco, né? Estão ouvindo bem? Amém. Vamos discorrer essa manhã, irmãos, por todo João 17, tá? Então eu vou tentar ser breve. Não sei se eu vou conseguir, mas tudo bem. Vamos discorrer por esse capítulo. Alguns pontos eu vou passar rápido, outros eu vou parar para nós considerarmos. Um pouco do que está aqui já foi compartilhado semana passada, mas é um capítulo muito importante, então é muito bom nós ruminarmos e entendermos o sentimento do Senhor aqui. Então vamos começar lendo João 17, a partir do versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Nós vamos entender hoje o que é glória e quais as implicações da glória na nossa vida. O que ela confere a nós. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vamos parar aqui e entender algumas coisas. Quando você vê o Senhor orando desse jeito, né, parece que ele e o Pai não são um, né? Porque ele está orando, quando ele está assim, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E ele fala: glorifica a mim com a glória que eu tive junto de ti. Então o que quer dizer isso? Nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que aqui o Senhor Jesus como homem, então quando a Bíblia fala de Jesus Cristo, ela está falando do homem Jesus. Quando a Bíblia fala Cristo Jesus, aí ela já está se referindo a tudo que o Senhor fez após a ressurreição, e o Senhor já como o Espírito da realidade. Por isso, se eu perguntar assim para vocês: vocês estão em Jesus Cristo? O que vocês vão dizer? Não, ninguém está em Jesus Cristo. A Bíblia não diz que ninguém está em Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que nós estamos em Cristo ou em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus, quando a Bíblia fala de Jesus Cristo, está falando do homem, da carne, do corpo. Então aqui, irmãos, o que está acontecendo? O Senhor Jesus, ele ia partir para o último ato da sua missão nessa terra, como o enviado, como o Cristo. E veja só, eu vou explicar isso para que todos entendam. Todos aqui já tiraram carta de motorista? Acho que a maioria, né? Então imagina você lá com seus 18, 20 anos, não sei, você já sabia dirigir. Aprendeu a dirigir, já dirigia. E aí você chega para o instrutor e fala assim para ele: ó, eu já sei dirigir, vamos pular toda a prova. O Luizão, ele era instrutor. Então você chega para o... Seu Luizão, se algum aluno seu chega e fala assim: ó, vamos pular toda a parte da prova, já me dá a carteira de motorista, porque eu sei dirigir. Vai funcionar? Mas e se você realmente sabe dirigir? E se você dirige até melhor que o instrutor? Vai funcionar? Porque você precisa passar por o quê? Então, Jesus, ele é o Cristo, mas ele precisava passar pela prova, para que todo o universo, incluindo Satanás, se ajoelhasse diante do homem Jesus e reconhecesse que o homem Jesus é o enviado de Deus, que o Filho do homem era o próprio Deus. Essa prova eu vou mostrar para vocês
Nem Moisés, que talvez era o maior do Antigo Testamento, nem Moisés conseguiu seguir. Então vamos entender isso. Primeiro, quando ele fala aqui no versículo 5, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. O primeiro conceito para entender glória é que a glória é o próprio Deus. Só que, lógico, quando fala de glória, nós estamos falando do próprio Deus, da presença de Deus. E quando você recebe a glória, ela confere algumas coisas a você, que nós vamos ver essa manhã. Mas entenda esse primeiro conceito. Quando fala de glória, a Bíblia está falando da glória de Deus, ela está falando da própria pessoa de Deus. O homem, ele perdeu a glória, ele foi feito para receber a glória de Deus. Nem os anjos foram feitos para receber a glória de Deus para dentro de si. Tamanho a grandiosidade de Deus. Mas o homem foi criado para receber a glória de Deus para dentro de si. Só que com a queda, o que aconteceu? O homem perdeu isso. Por isso que em Romanos 3:23, Paulo diz: todos pecaram e carecem do quê? Quando fala que eles carecem da glória de Deus, eles careciam de quem? Da presença de Deus nas suas vidas. Entende? Então esse conceito é importante entender. Fala de glória, a glória é o próprio Deus. Então quando o Senhor Jesus está dizendo assim: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, versículo 5, com a glória que eu tive junto de ti. O que ele quis dizer? Antes dele se tornar um homem, de se tornar carne, quando eu estou falando carne, eu estou falando do corpo, tá? Não é a carne relativa ao pecado, porque o Senhor veio em semelhança de carne do pecado, mas não tinha o pecado. Então, antes do Senhor se tornar um homem, ele estava junto do Pai. E ele estava no ambiente da glória. Porque ele e o Pai são um. Mas quando ele se encarna, quando ele se torna carne, agora, a partir daquele momento, irmãos, a humanidade de Jesus precisava ser glorificada. E quando ele fala: glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, ele está dizendo o seguinte: Pai, eu fiz tudo conforme o Senhor mandou. Eu te glorifiquei aqui na terra. E vocês vão entender, eu vou explicar nesse momento, um pouquinho mais para frente, como é que eu glorifico o Pai. Como o Senhor Jesus glorificou o Pai. Nós vamos entender isso. Então o Senhor Jesus estava dizendo assim: tudo eu fiz conforme o Senhor mandou. Agora eu cheguei na prova. Agora eu vou sentar, né? Voltando ao exemplo do carro, agora eu vou sentar no carro e vou fazer a prova. Ele era o Cristo, olha, ele é o Cristo, mas ele precisava passar pela prova. Então o último ato de Jesus Cristo nessa prova, para obter entre aspas, a CNH do Cristo, era a sua morte na cruz. Esse é o último passo de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas é importante entender. A partir da morte do Senhor Jesus, eu estou falando do Senhor Jesus, o homem, da humanidade. Ele já não tinha mais o que fazer. Ele agora estava aguardando lá no Hades. Quem é o instrutor máximo? Quem é o professor que ia corrigir a prova? Quem que ia dar a nota? O Pai. Então, irmãos, veja só, se o Senhor, o homem Jesus, não tivesse sido aprovado, se durante os 33 anos e meio que ele passou, que ele tivesse errado uma vez, como Moisés errou, eu vou mostrar, ele não seria ressuscitado pelo Pai. Você já imaginou uma coisa dessa? A prova para todo o universo. Você sabe por quê? Talvez você ache assim, a prova de que ele é o Cristo é que ele morreu. Não, eu posso chegar e dizer assim: eu sou o Cristo e vou morrer crucificado. É uma coisa assim, inimaginável, mas outras pessoas morreram crucificadas, entende? Então a prova não é a morte na cruz. A prova é que o Pai o ressuscitou, aprovando a obra do Filho, e o ressuscitou, glorificando. E quando ele ressuscitou, ele volta para o Pai com uma diferença. Ele leva a humanidade para onde? Para dentro do Pai. Vamos ver alguns versículos então. Atos 2, versículo, deixa eu ver se é o 22. Veja só. Atos 2 a partir do 22.
Perdão. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno. Você entende? Quando fala Jesus, Jesus Cristo, a Bíblia está falando do homem. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de nós, de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Quer dizer, aquele Jesus, o homem, ele realizou muitas coisas, mas qual era a procedência dessas coisas? Era o Pai. É muito importante que o enviado, o real enviado, aquele que Deus confere glória, autoridade, ele sempre ande e faça aquilo que Deus fala para ele fazer. Ele fale a palavra de Deus. Então a palavra, por isso que a gente fala, a palavra profética, ela não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. Se não é a palavra de Deus, não é a palavra profética. Entende? Então aqui ele falou, olha, ele fez diversos milagres, e a procedência era quem? O Pai. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Você entendeu? Quem ressuscitou o Senhor? O Pai. Então, quando ele ressuscita, o Senhor não ressuscita mais com aquele corpo humano. Ele ressuscita com a prova de que ele foi aprovado, o corpo de glória. O corpo de glória do Senhor Jesus significa que ele foi aprovado por Deus. Do mesmo modo, eu vou mostrar, se der tempo, que quando você e eu, nós nos tornarmos vencedores, é um sinal, o nosso corpo vai ser um sinal de que nós fomos aprovados por Deus. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Outro versículo, Atos 13, 33 e 34. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então o que ele quis dizer assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ele já não era o filho de Deus? Ele era, mas o que foi gerado filho de Deus? O que foi aprovado? A humanidade de Cristo. Então quando ele ressuscita, ele lembra até, eu acho que foi o Pedro que na oração citou a conversa que o Senhor Jesus teve com Maria. O Senhor Jesus falou para Maria, quando ele apareceu para ela, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Por que ele ia subir para o Pai? Ele ia mostrar o resultado da obra que o Pai o enviou para fazer. E ali, irmãos, a humanidade ia entrar pela primeira vez dentro do próprio Deus. Só que isso, você viu que fala o versículo, fala pela presciência de Deus, pelo desígnio, pela vontade de Deus. Isso é uma vontade que Deus tinha já há muito tempo. Então a obra de redenção, ela na cruz, para nos limpar, para nos comprar de volta a Deus, ela é a primeira parte do serviço do Filho ao Pai. É a obra de Jesus Cristo. Mas como Cristo Jesus, ele ainda tem uma obra a fazer, que é edificar a igreja e conduzir muitos filhos à glória. A obra de Cristo Jesus, o sumo sacerdote hoje que está nos céus, rogando por cada um de nós, e que é também o Espírito da realidade dentro de nós, é nos conduzir à glória. Amém. Vamos ver isso? Hebreus 2. Versículo 9 e 10. Vemos, eu vou ter que correr, tá, irmão? Então vocês vão acompanhando, não sei se está projetando aqui, tá? Então vão acompanhando. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, está vendo de novo? O que a Bíblia fala? Jesus, está falando de quem? Da
humanidade, do homem Jesus. A Bíblia separa essas coisas para mostrar os objetivos. Então, quando ele vai falar da humanidade, ele está falando de Cristo, ele está falando de Jesus Cristo, de Jesus. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Porque aí eu vou passar a mostrar para vocês, a glória, ela é o próprio Deus, certo? Mas ela confere algo a nós, aqueles que Deus escolheu. Foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, a partir do momento em que o Senhor ressuscitou, ele não é mais o Filho unigênito. Ele se torna o Filho primogênito. Ele é o primeiro dentre muitos irmãos. E o objetivo do Filho primogênito é conduzir os filhos de Deus à glória. Que nós vamos ver agora algumas coisas sobre a glória, não é? Primeiramente, irmãos, eu falei que eu ia falar de Moisés. Deixa eu tocar nessa parte antes de entrar na glória, para vocês entenderem como o que o Senhor Jesus fez é realmente algo de extrema importância. Em Números 20, é aquela fatídica situação em que Moisés fere a rocha. O Senhor Jesus, e isso é importante eu falar, para vocês entenderem como o enviado de Deus, alguém que Deus coloca numa posição, que confere a ele uma posição, ele tem que ser fiel. Deixa eu ler, eu acho que é melhor eu ler Êxodo antes. Êxodo 28:2, para explicar isso para vocês. Êxodo 28:2 fala de Arão. Acho que é melhor eu ler isso primeiro. Arão, no povo de Israel daquela época, Arão, ele era o segundo maior. Ele só não era maior que Moisés. Entende? Então, dentre todo o povo, Arão tinha uma posição especial. Quem deu isso para Arão? Quem? Pode ser firme na hora de falar. Quem conferiu isso a Arão foi Deus. Quem escolheu Arão para ser sumo sacerdote? Mas você pode dizer assim, mas Arão era irmão de Moisés. Tá estranho isso aí, hein? Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos. Se você não entender isso, você vai ficar, mas esse é filho daquele, hein? Mas esse é irmão daquele, hein? Quem escolhe é Deus. Você não se meta na escolha de Deus. Sempre que as pessoas se meteram na escolha de Deus, eu vou falar igual o pessoal fala, deu ruim. Então, irmãos, quem escolheu Arão foi Deus. E o versículo 2 diz assim, fará as vestes sagradas para Arão, teu irmão. Para o quê? Estava projetando aqui? Para que é a veste? Para quê? Glória e... O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus pegou Arão e nas vestes de Arão, porque no Antigo Testamento era exterior. Ele queria mostrar o seguinte, olha, é essa pessoa. Eu conferi a autoridade e eu conferi glória. Uma parte da minha glória está sobre Arão. E aí mostrou isso na veste dele. Então não era para o povo de Israel desafiar Arão. Falar, mas por que é o irmão de Moisés? Não, então é assim, é conchavo em família. É a escolha de Deus. A glória, irmãos, ela confere a você uma posição especial. Se você pegar, por exemplo, a glória no mundo, tem diversos tipos de glória. Por exemplo, chega um policial na sua frente, está fardado, parou o seu carro. Você pode tratar o policial de qualquer maneira? Como você trata o seu irmão? Você não pode. Aquela posição confere a ele algo. Você está diante de um juiz. Você não pode nem falar com o juiz, é o seu advogado que tem que falar com o juiz. Por quê? Naquela roupa do juiz, quando ele se veste, ele tem uma posição de glória. Até se você pegar pessoa, por exemplo, presidente, governador, prefeito, eles têm uma posição na sociedade diferente. O que eu quero dizer? Que quanto mais glória, mais distinto
das pessoas você se torna. Isso no mundo, mas o princípio com relação a Deus é o mesmo. Por quê? Apenas Deus, Ele é distinto de todas as coisas fora Deus são comuns. Apenas Deus é santo. Apenas Deus, quando a gente fala de glória de Deus, apenas Ele possui isso. Então, quanto mais próximo a Deus eu estou, mais distinto das coisas do mundo, das pessoas do mundo, eu me torno. Eu passo a não atuar, não agir mais como as pessoas do mundo. Só que é claro, nós vamos ver a oração do Senhor, em João 17, ele fala que o mundo nos odeia. Então o mundo não vai abaixar a cabeça para nós, o mundo vai nos ridicularizar, vai zombar de nós. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus confere a você a sua glória. Só que hoje não é algo mais exterior, é algo interior. Eu vou explicar isso. Então é importante vocês entenderem que Arão era uma pessoa aqui especial. Veja outro versículo que vai falar do povo de Israel, para vocês entenderem isso também. Deuteronômio 26, 19. Olha o que ele fala do povo de Israel. O povo de Israel era um povo santo. 26, 19. Deuteronômio. Para assim te exaltar em louvor. Ele está falando do povo de Israel. Quer dizer, quando você está próximo de Deus, a nação de Israel, ela era uma nação diferente por estar próxima de Deus. E por isso, ela poderia sim ser louvada pelas demais nações. Olha só, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez. Quer dizer, de todas as nações, Deus escolheu uma no Antigo Testamento, para ali Ele colocar a sua glória. E essa nação se tornou uma nação distinta, de renome. Hoje, não parece, mas quando o Senhor voltar, os filhos de Deus vão ser revelados. Vão ser revelados o quê? A glória dos filhos de Deus. Aquilo que tem dentro de você vai aparecer. E todas as pessoas vão olhar para você e vão ver o quão distinto você era dos demais. Então ele diz assim, que fez e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus. Só um pouquinho. Teu Deus, como tem dito. Então é importante entender isso. Por quê? Veja só agora o que acontece com Moisés. Lembra que, Números 20, lembra que eu falei que abaixo de Deus, na terra, naquela época, estava quem? Moisés. Era tão forte isso, irmãos, que nós vamos ver depois, em Êxodo 33, que quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, Deus chegou a cogitar exterminar o povo de Israel e continuar só com a família de Moisés. Tal a importância que Moisés tinha para Deus. Só que aqui em Números 20 ele falha. Eu quero mostrar o que Deus falou para ele, para vocês entenderem como é importante essa questão de eu te glorifiquei, ó Pai, que o Senhor fala para o Pai. Então, veja só, eles estavam com sede, já havia ferido a rocha uma vez, e aí Moisés chega ao Senhor e fala assim, versículo 6, Números 20. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Se apareceu a glória do Senhor, quem apareceu também? A glória apareceu, quem apareceu? O próprio Senhor. A glória do Senhor e o Senhor é a mesma coisa. Quando ele aparece, aparece a glória. E aí o Senhor, resumindo, ele disse assim, versículo 8, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai a rocha. Você vai pegar o bordão, você vai lá diante do povo, é para todo o povo ver.
e você vai falar para a rocha, e aí a rocha vai dar água. Só que o que Moisés fez? Esse é o ponto, irmãos. Quando Moisés juntou o povo, Moisés, eu acho que ele já estava meio cansado da rebeldia do povo. Era muito ataque direto a Moisés. Moisés, ele recebia muito ataque do povo de Israel. E aí ele fala assim, ó, versículo 10: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação seus animais. E aí todos viveram felizes para sempre. É isso? Depois que ele fez isso, irmãos, versículo 12: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim. Mas Moisés não cria em Deus? Uai, então não estou entendendo esse versículo. Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. O que quer dizer isso? Quando Moisés agiu com raiva e disse para o povo: vocês são rebeldes, ele estava mostrando a face de quem? Dele ou de Deus? Dele mesmo, não é? Só que Moisés era o escolhido. Quando ele falava, o povo recebia a palavra como palavra de quem? Você entendeu por que Deus falou para ele: você não me santificou? Entendeu agora? O enviado, para glorificar a Deus, ele precisa fazer exatamente o que Deus mandou. Não era para ferir a rocha e chamar de rebelde. Era para falar a rocha e deixar o povo beber, para que o povo visse o quanto Deus estava cuidando deles. Entende? Vocês entenderam isso? Nesse ponto, Moisés já caiu fora da boa terra. Moisés e Arão. Então o Senhor Jesus, irmãos, em todos os 33 anos e meio dele como homem, em nenhum momento ele agiu contra a vontade do Pai. Em todo momento ele fez o quê? Ele glorificou, ele santificou o Pai. Porque tudo que ele fez, era o Pai quem estava fazendo. A procedência vem do Pai. Entende, irmãos? Por isso que eu digo o seguinte: não fique tocando na escolha de Deus. Porque se aquele que Deus escolheu errar, quem vai tratar com ele? É Deus. Você não tem nada a ver com isso. Agora, se você entra no meio, talvez você seja tratado antes do que Deus trate, caso haja algum erro. Não precisa se preocupar. Deus sabe o que Ele faz, tá? Deus sabe quem Ele chamou. Deus sabe quem Ele conferiu uma posição de honra. Nós adoramos só a Deus, irmãos. Às vezes eu ouço o pessoal falar: está adorando o homem. Que estupidez. Nós só adoramos a Deus, irmãos. Mas porque nós adoramos a Deus e conhecemos a palavra, nós damos a honra para quem Deus escolheu. Como Moisés merecia a honra. E se você ler Deuteronômio, é isso que é interessante, Deuteronômio 3, Deuteronômio 4, Moisés ele está relatando, em Deuteronômio 3, acho que é Deuteronômio, põe aqui, ó, Deuteronômio 3, 26, deixa eu ver se é esse. Ele fala assim, ó, 3, 26, porém o Senhor se indignou muito contra mim por vossa causa. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim: vocês me tentaram tanto, vocês me atacaram tanto, que eu perdi a paciência. Por causa de vocês eu perdi a boa terra. Lá no 4 também ele fala a mesma coisa. Várias vezes em Deuteronômio ele fala para o povo de Israel: é por causa de vocês que o Senhor se indignou contra mim. Então, irmão, nós precisamos entender a vontade de Deus para não causar a queda de ninguém, sabe? Não atrapalhar a obra de Deus. Quantas vezes, por exemplo, Mateus 16, o que o Senhor fala para Pedro? Para fora, arreda, para trás de mim, Satanás. Numa simples, Pedro já colocou em xeque a obra de Deus. Falou: não, Pedro, você não vai me atrapalhar não, porque tu és para mim pedra de tropeço. Então, irmão, não vamos ser pedra de tropeço para a obra de Deus. Vamos seguir aquilo que o Senhor está nos dando, porque o Senhor vai estar nos conferindo cada vez mais a sua glória, que é a sua presença.
deixa eu correr agora é a hora de correr. Vamos lá, então vou deixar algumas coisas para trás. Vamos para Colossenses, que ainda tem bastante coisa. Ó Senhor Jesus. Colossenses 1. E eu quero... Então, vocês entenderam? Uma das coisas que a glória de Deus confere é uma posição. Entende? Por exemplo, na sua rua, no lugar que você trabalha, você é um enviado de Deus. Então, quando você está falando, está pregando evangelho, até os anjos malignos e os anjos de Deus, eles estão prestando atenção no que você está falando. Por quê? Porque a glória de Deus está sobre você. Porque você foi um enviado para falar a palavra de Deus, para pregar o evangelho. Entende? Então a glória de Deus, ela confere uma posição para cada um de nós. Uma glória, uma honra. Quando nós estamos falando a palavra. Quando você sai para as ruas para orar com as pessoas, está acontecendo uma batalha entre anjo maligno querendo desviar as pessoas de você e os anjos de Deus querendo jogar as pessoas para cima de você. Porque quem vai falar a palavra de Deus? É você. Você entende a glória que está sobre você? Colossenses 1. Deixa eu começar a mostrar algumas coisas para vocês. A partir do versículo 5, veja só. 1:5. Depois eu vou ler de 9 a 11. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O que é a palavra da verdade do Evangelho? É a pregação do Evangelho, quando nós recebemos. E depois, a palavra da verdade do Evangelho, o Evangelho do Reino. Mas enfim, o que eu quero tocar agora, versículo 9, é que a glória de Deus, ela não só confere a você honra, ela confere a você poder, força, para todas as coisas, para você encarar, não sei nem se é a palavra correta, tá? Todas as coisas ao seu redor. É o que a glória de Deus dá para você. Então vamos ver isso. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, versículo 9, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Como é que você transborda de pleno conhecimento da vontade de Deus? Esse é um ponto que eu preciso tocar aqui. Eu quero ver a experiência de vocês. Qual de vocês aqui se converteu, abriu a Bíblia, começou a ler, entendeu tudo, começou a ter revelação e já saiu aí falando, profetizando e pregando o evangelho? Algum de vocês aconteceu isso? Irmãos, vou falar uma coisa, talvez seja só a minha experiência. Mas se você pensar bem, olha agora a sua experiência. Talvez você tenha aprendido, recebido mais do pleno conhecimento da vontade de Deus, pelo que os profetas falaram, do que pelo que você leu. Estou errado? O que você acha? Vê na sua experiência. Isso quer dizer que a Bíblia não é suficiente? Não, a Bíblia é suficiente. O erro não está na Bíblia, o erro está onde? Isso, o erro está em nós, irmãos. Então Deus, na sua grandiosidade, na sua extrema misericórdia, Ele olhou para o Tiago e falou assim: ele é preguiçoso, ele não vai ler a Bíblia. Então eu vou levantar homens que vão ajudar ele a entender, para que depois ele possa ler e entender a minha palavra. É ou não é a experiência de vocês? Quanto mais vocês aprenderam com irmãos ensinando, com profetas, com o irmão Dong, hoje com o nosso irmão Pedro, com o irmão Itinizi, com o irmão Atmani. Estou falando besteira aqui? Então vocês entendem, irmãos, que Deus, Ele quer fazer cada um de nós transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. E como Ele conhece cada um de nós, é que Ele entrega para o seu corpo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para auxiliar cada um de nós a desenvolver o seu serviço. Por isso que nós damos valor à palavra profética. É porque nós conhecemos, irmãos, que nós não somos bons não, mas que o Senhor tem misericórdia de nós para mandar os seus profetas, apóstolos, pastores, mestres. Quantos de nós não aprenderam em reunião de casa com mestres? Entende, irmãos? Então, o que Paulo fala aqui? Ele fala assim,
Não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual. Para quê? Versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Se você olhar lá para trás, você pode dizer com certeza que hoje você vive de uma maneira melhor, de uma maneira que agrada mais o Senhor do que lá atrás, é ou não é? Porque a palavra está chegando até você. Essas ferramentas que nós temos, isso aqui, irmãos, é a misericórdia de Deus, para que nós, versículo 10 aqui fala, para que nós frutifiquemos em toda boa obra. Eu já ouvi vários irmãos falando, eu tinha tanta vergonha de pregar o evangelho, mas agora eu chego na pessoa e só falo assim, posso orar por você? E de repente as coisas acontecem. Por quê? É a glória de Deus atuando, como eu vou mostrar aqui. E aí, quando você vai recebendo a palavra, você vai entendendo, por exemplo, que o seu viver está errado. Você não pode viver desse jeito. E aí você passa a viver de uma maneira que, para o seu inteiro agrado, você passa a viver para agradar o Senhor. Entende isso? E você acha que o Senhor fica feliz? Ou não? Quando, por exemplo, a palavra chega, você nota, meu viver está errado, tem que viver desse jeito. Aí você passa a viver desse jeito. Você acha que o Senhor fica feliz ou não? É esse o sentido, irmãos, da palavra. A palavra da verdade. Por isso o Senhor nos dá a palavra da verdade. Para você e eu aprendermos a viver de modo que agrade ao Senhor. Vamos continuar. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha agora, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Isso aqui é fantástico. Por quê? Ele fala do poder e da força da glória. Na física, não sei se todos vocês lembram disso. Na física tem uma lei que é assim, não há trabalho sem força. Por exemplo, vamos lá, eu vou beber um copo d'água. Beber um copo d'água é um trabalho. Vem. Não veio. Por que não vem? Precisa do quê? Então quando eu pego a minha mão, é força. Está executando um trabalho, que é beber água. A obra de Deus, ela é levada a cabo pela glória de Deus. Então, fui lá, fiz um trabalho, Peguei com a minha mão o copo e bebi. Na obra de Deus, você e eu somos o copo. Quem é a mão? Quem é a força? É a glória de Deus. Entende? Então, por exemplo, você acha que você vai fazer a obra de Deus? Não vai. Mas se você receber a palavra e ser um copo, e ser uma ferramenta, quem vai ser a mão? Quem vai ser a força? Deus. Você entendeu por que ele falou frutificando em toda boa obra? Porque ele ia já jogar esse conceito. Porque vocês vão ter a força e o poder de Deus com vocês. E é algo tão grandioso, irmãos, que quando vocês estão passando, todos nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação em que você olha e fala, eu não consigo encarar isso. Ou de tristeza, enfim, uma situação que você acha assim, eu estou preso aqui, eu não consigo sair disso. Eu não tenho força para sair disso. Nesse momento, se lembre da glória de Deus. Você precisa ir até Deus, para que cada vez mais a glória de Deus entre em você e ela te impulsione a sair de situações de tristeza, de situações em que você acha que não vai conseguir sair, você acha que está no fundo do poço. Não, a glória de Deus ressuscitou Jesus Cristo lá do Hades, estava embaixo do poço. Você achou que chegou no fundo do poço? Embaixo do poço está o Hades. Ele saiu de lá do Hades, irmão. Então você acha que a glória de Deus não vai te tirar do fundo do poço? Agora, como é que eu recebo a glória de Deus? Eu não disse que a glória de Deus é a presença de Deus? Como é que eu recebo a glória de Deus? Então vamos voltar ali para João 17. Mostrar algo para vocês.
João 17, versículo 8. Na verdade eu vou ler do 6 ao 8. Eu falei que eu ia ler o capítulo inteiro, né? Por que eu fui falar isso? João 17, eu vou ler do 6 ao 8. O Senhor diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Lembra que eu falei? Procedência. Conforme você pode olhar e falar assim: esse negócio de palavra profética, isso é besteira, não sei o que, não sei o que. Tá, você pode até falar isso. Mas conforme você começa a experimentar, não tem jeito, você vai perceber que não é besteira, que a procedência vem de Deus. Entende? Então é uma questão de procedência. Aí olha o versículo 8, presta atenção no versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as... Consegue decorar esse trecho? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Decorou? Conseguiu? Vamos para o 22. Está no 22 aqui? Olha agora. Eu lhes tenho transmitido a que me deste, que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Você notou que os versículos são iguais, praticamente? O que muda? Põe o versículo 8, por favor. Isso. Porque eu lhes tenho transmitido as... Põe o 22, por favor. Porque eu tenho transmitido a... Como é que eu recebo a glória de Deus? Você entendeu? E a palavra de Deus é a própria pessoa do Senhor Jesus. Você quer sair do fundo do poço? Então vai até a palavra de Deus. Irmãos, a verdade é que nós gastamos pouco tempo com a palavra de Deus. É pouco tempo. Por exemplo, nessa conferência está mensagem todo dia, não é? Mas é o que? É 2 vezes no ano. Se 2 vezes no ano, ou se contar com as conferências de jovens, 4 vezes, você para as suas noites para ouvir a palavra, irmão, você está com um pouquinho só de glória. E é por isso que você está no fundo do poço. Todos os dias. Você precisa, tem a Bíblia, tem alimento diário. Entra na Bíblia. O alimento diário, irmão, se você começar a contar, dá mais de 100 versículos por semana, para você mergulhar, para você... Isso sem contar a própria imersão na palavra profética. Então, quanto mais tempo você despende com a palavra de Deus, mais o que entra em você? A glória de Deus. E vocês lembram que eu falei no começo que a glória, ela faz distinção. Você começa a se tornar outra pessoa. De modo que se uma pessoa fica muito tempo sem ver você, a hora que ela vê você, ela vai olhar e falar assim: nossa, mas você mudou, você está diferente. Eu não sei explicar o quê, mas você está diferente. Por quê? 2 Coríntios 3,18. Vamos lá para 2 Coríntios 3,18. Fala assim: você está uma pessoa diferente. Eu vou te mostrar quem que você está parecendo. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado. Desvendado é sem véu. Não tem ninguém te atrapalhando, colocando véu na sua face, falando assim: não vai ouvir essa palavra não vai ser o quê? Você está com o rosto desvendado, você está indo buscar Deus de coração puro. Todos nós com o rosto desvendado. Aqui a palavra é contemplando e refletindo, é o termo grego. Contemplando e refletindo como por espelho. O que é? A glória do Senhor. O que um espelho reflete? Se eu colocar um espelho aqui e ficar lá, ele vai refletir alguma coisa? Ele só reflete o quê? O que está na frente, irmãos. Nós precisamos todos os dias ir para frente do Senhor. Para frente que eu digo, diante do Senhor. Receber a glória do Senhor. Porque quanto mais você ouve a palavra, mais você busca a palavra, mais você diz assim: Senhor, obrigado pela palavra de hoje, mas é pouco, eu quero mais. E aí o Senhor te dá mais. Aí você fala para o Senhor: Senhor, muito obrigado, mas eu quero mais.
Você acha que ele vai falar assim, calma aí, campeão, muita glória, hein? Você acha que ele vai falar isso para você? Quanto mais você falar, rocha, mais água vai sair. Então, você acha que o problema está com Deus ou está com você? É isso, irmãos. Contemplando e refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de passo a passo, glória em glória. Em quem? Em quem você vai ser? Vou pegar o Cano aqui. Ele vai ser transformado num José Cano melhor. O Rodrigo vai ser transformado num Rodrigo melhor. É isso? Você vai ser transformado na imagem de Cristo. Porque você está cheio de glória. E a pessoa ela não está entendendo o que está acontecendo, porque as pessoas elas carecem da glória de Deus. Elas não conseguem saber que a glória de Deus é emanando de você. Mas elas sabem que é muito bom e elas vão querer começar a ficar perto de você. É isso que nós precisamos, irmão. Por isso que tem palavra profética, para nos ajudar a ser infundido com a glória de Deus. Só que a glória de Deus, irmãos, ó Senhor Jesus, 11 horas. A glória de Deus, irmãos, não é para qualquer um. Sabia disso? Então eu vou me arriscar a tomar uma baita bronca segunda-feira dos irmãos, eu vou avançar um pouquinho mais, me perdoe. Eu preciso compartilhar esse trecho. Em Mateus 17, vamos lá para Mateus 17. O Senhor, ele sobe um monte e ele se transfigura. E quando ele se transfigurou, o que os discípulos viram? Pode falar. Viram a glória de Deus, irmãos. O Senhor, o Ezra gostava de falar assim, que o Senhor ele abriu um zíper da sua humanidade e mostrou quem ele era de verdade. Que ele era muito mais do que um homem, ele era o próprio Deus, ele se transfigurou. E ele se transfigurou para os 12 discípulos, não foi? 3? Não, vocês estão enganados, não é possível, ele tinha 12. Só 3? E qual que é o critério? Aqui, o Zé falou, olha só, aqui no Mateus 17, fala assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João. Ele gostava de trabalhar entre irmãos, né? Moisés e Arão, Pedro e André, Tiago e João. Na verdade ele tinha muitos discípulos, mas 12 eram aqueles que andavam sempre com ele. Só que ele deixou 9 no pé do monte. O que estava acontecendo no pé do monte? Vocês sabem o que estava acontecendo? Enquanto 3 estavam lá no topo do monte, vendo a glória, tinha 9 brigando com um demônio. Olha só, vou ler o 14 em diante, depois eu volto para trás. Quando eles desceram, chegaram, versículo 14, para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático. Ele achava que o filho era lunático. E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Olha a vergonha, imagina essa vergonha, hein? Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Vocês lembram o que o Senhor falou para Moisés, quando eu li? Que ele não havia crido, não é? Você não creu, Moisés. Sabe por quê, irmãos? Crer é receber e obedecer. Crer não é simplesmente falar assim, legal, Senhor, isso aí é palavra boa, hein? Vamos tocar a vida. Jesus exclamou, versículo 17, ó geração incrédula e perversa. Aí mandou trazer o menino, ele expulsou o demônio, e os 9 foram lá perguntar para ele. Antes ele tivesse ficado calado, né? Passou mais vergonha ainda. Senhor, por que a gente... Quer ver o versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, perguntando em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E eles respondeu, por causa da... pouca fé. Mas eu vou te revelar um segredo agora. Da onde vem a fé? Se a fé é pequena,
faltava o quê? Ouvir a palavra e crer na palavra. Então o Senhor Jesus foi incisivo. Sabe por que vocês não conseguiram expulsar esse demônio? Porque vocês são ruins de ouvir a palavra. Eu estou com vocês todos os dias, eu estou falando a palavra. É como se ele dissesse assim, mas só esses 3 aqui estão ouvindo e estão crendo na palavra. Por isso que eles estão lá no topo do monte. Vocês entenderam? Aí ele completa dizendo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. O que é oração e jejum, irmão? É o que o Zé Wilson falou. Jejum é quando você para. Todos nós temos direito de comer, não temos? E mais do que um direito, o alimento é uma promessa de Deus. Deus prometeu que você não ia passar fome. Então o jejum é quando você para e fala assim, Senhor, eu vou abdicar do meu direito de comer, de jantar, de almoçar hoje, para permanecer diante do Senhor em oração, imergindo na palavra, cantando, enfim, entende? Ou orando, saindo para pregar o evangelho. Isso é jejum e oração. Isso faz com que você fique mais longe ou mais próximo de Deus? Quanto mais próximo de Deus, mais cheio da... Aí você não precisa ficar com medo de encontrar um demônio no meio da rua, não. Porque quem vai ter medo de você vai ser ele. Porque a hora que ele olhar para você, ele não vai ver um crente comum. Ele vai ver um crente cheio da glória de Deus. Vocês entendem isso, irmãos? E esse trecho, né, que mostra em Mateus 17, ele mostra que Pedro, João e Tiago, se você for ver, várias vezes o Senhor levava só Pedro, João e Tiago. Eles eram íntimos do Senhor. E por quê? Porque eles eram bons? Não, irmão, não é isso. Não é íntimo porque é bom. Não, é porque eles conheciam bastante a palavra. Não. Você se torna íntimo do Senhor quando você busca bastante o Senhor, quando você ouve a palavra com amor, sabe? E você pratica. Porque aí você vai estar cada vez mais próximo do Senhor. É assim que você vai se tornando íntimo. Abre rapidinho Salmo 24, olha só. Eu não vou nem abrir, Salmo 24, 3 e 4. Olha só esse salmo, eu me lembrei dele hoje. Quem subirá ao monte do Senhor? Você quer estar no monte ou você quer estar... Eu não estou falando de monte de verdade, tá? Eu estou falando dessa condição de estar vendo e recebendo a glória do Senhor. Você quer estar no monte ou você quer estar lá embaixo brigando com o demônio? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem? O que é limpo de mãos e puro de coração. Lá em Mateus 5 fala que o puro de coração verá a Deus. Vocês estão entendendo isso? Tem mais um trecho que eu preciso mostrar para vocês, eu não posso perder, é Êxodo 33. Porque vocês vão perceber a obra de Cristo aqui. Êxodo 33. Eu vou ser rápido agora para encerrar. Faltou muita coisa, irmãos, me perdoem, faltou muita coisa, mas vamos assim mesmo. Deuteronômio, perdão. É Êxodo 33, eu que estava em Deuteronômio. Põe aqui para mim, antes de Êxodo 33, Salmo 103, 7. Esqueci desse versículo. Salmo 103, 7. Não precisa abrir, não. Presta bastante atenção nesse versículo, olha só. Vocês vão precisar decorar, tá? Manifestou os seus... A quem? Lembra disso. Para Moisés, ele manifestou o quê? Os seus caminhos. E os seus feitos aos filhos de Israel. Vocês vão ver a diferença agora. Aqui em Êxodo 33, nós vamos começar a ler a partir do versículo 13. Vou te contar a história rapidamente. O povo de Israel fez o bezerro de ouro. Você vê, irmão, como é importante a questão da palavra profética. Quando eles fizeram o bezerro de ouro? Quando Moisés estava longe. Perdeu um pouco a referência. E quando você perde a referência, aí vem os falsos profetas.
Aí o falso profeta vai falar para você, faz o bezerro, um bezerrão bonito, dourado. Aí você vai lá e faz o bezerrão. Aí fez o bezerro de ouro, irmãos, e o Senhor ficou irado. Por que Deus fica irado com relação à idolatria? Porque o que Deus quer é você se aproximando dEle. E no caso da idolatria, você está fazendo o quê? Você está se afastando de Deus. Então qualquer coisa na sua vida que te afaste de Deus é idolatria. A gente costuma até dizer que o princípio da idolatria no coração é que ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Não é? A gente até recita essa frase. Mas quanto que a gente percebe na nossa vida se o nosso trabalho, a nossa família, assim, não toma o lugar de Deus? Então vamos lá. Aí o Senhor ficou irado e falou para Moisés, eu vou exterminar esse povo rebelde e eu vou continuar só com você, vou fazer de você uma grande nação. E a partir aí Moisés começa a conversar com Deus, falar para ele, né? E a partir do versículo 13, eu vou resumir, vou começar a ler. Olha só o que acontece. Desculpa, eu esqueci de falar. Deus atende a voz de Moisés e não destrói Israel. Só que o Senhor fala assim, tá bom, não vou destruir. Só que quer saber de uma coisa? Eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar o meu anjo, ele vai diante de vocês, mostrando o caminho. Tá bom, não tá? Negócio, né? Vai vir, imagina assim, vem um anjo aqui, né? E começa a falar para a gente qual que é o caminho que a gente tem que seguir. Bom negócio, não é? Você acha que Moisés gostou desse negócio? Versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento, o quê? O que eu li no Salmo 103? Manifestou a Moisés o quê? Você sabe o que é o caminho? Deus, irmão, não dá mapa para ninguém. Sabe quando Deus mostra o caminho que você tem que seguir? Quando Ele aparece para você. Toda vez que Deus aparece na sua vida, o caminho fica claro. Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Qual foi a resposta do Senhor quando Ele pediu para ver o caminho do Senhor? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Para o povo de Israel, Ele mostrou os feitos. Ele abriu o mar vermelho, Ele mostrou a água doce, um monte de outras coisas. Mas para Moisés, Ele apareceu e mostrou a sua glória e mostrou o seu caminho. O que nós precisamos pedir para o Senhor é para o Senhor continuar, irmãos, mostrando o caminho para o reino. Porque o caminho, lembra que eu li no Hebreus? O que Deus, o Cristo Jesus, o que Ele está fazendo? Conduzindo muitos filhos à glória. Então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos o quê? Separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Eu não posso falar por todos os irmãos de Ribeirão Preto, mas eu posso dizer por nós, irmãos, que o Senhor tem mostrado os seus caminhos para nós. Entende? Eu não posso falar por todo mundo. Tem muitos irmãos em Ribeirão Preto. Eu não posso falar por todos. Mas aqui, irmãos, eu tenho clareza muito grande. O Senhor tem aparecido para nós. E o Senhor tem mostrado a sua glória, tem mostrado o seu caminho. E aí a conversa vai desenvolvendo. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então, Moisés encheu de coragem, falou assim, rogo-te que me mostres a tua glória. É agora. Ele encheu de coragem, falou assim, agora eu vou ver ele. Rogo-te que me mostres a tua glória. O que ele está querendo dizer? Eu quero ver a tua face, Senhor. Eu quero ver como o Senhor é. Respondeu-lhe, farei passar, vou pular por causa do tempo.
Versículo 20: não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá minha face e viverá. Olha o que o Senhor vai fazer com ele. Homem nenhum vê a face de Deus e vive. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Junto a mim. E tu estarás sobre a penha, uma rocha. Só que não é qualquer lugar na rocha que ele ia pôr Moisés. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, da rocha. E com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Quer dizer, aquilo era no Antigo Testamento. Ele queria dizer: eu estou doido para mostrar a face para você, Moisés, mas eu ainda não posso. Mas eu vou te dar um antegozo do que os seus descendentes vão experimentar. Você sabe o que é a rocha que ele pôs Moisés? O que significa a rocha? Quem é a rocha? Cristo é a rocha. Ele pôs Moisés na rocha, mas não foi em qualquer lugar. Aonde que ele pôs? Do lado do Senhor Jesus, ferido, fendido, saiu sangue e água, para que eu e você também estivéssemos dentro de quem? Da rocha. Você sabe por quê, irmãos, que nós podemos ver a glória de Deus hoje? Porque nós estamos na fenda da rocha. Aquele lado fendido de Jesus, que saiu sangue e água, foi fendido por nós, para que Ele, como a rocha, fosse o lugar que nós pudéssemos estar junto a Deus. Essa é a revelação de João 17. Eu morri. Saiu, né? Fendeu sangue e água. Eu que sou a rocha, para conduzir vocês a verem a glória de Deus. E quando, irmãos, o Senhor voltar, nós vamos não só ver Deus face a face, nós vamos estar dentro completamente de Deus. 1 Tessalonicenses, põe aqui, né? 1 Tessalonicenses 2, 10 e 11. Olha só. Na verdade é 11 e 12, perdão, 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Isso é o apóstolo Paulo falando. Isso aqui é a palavra profética. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. Que faz o quê? Que vos chama para o seu reino e glória. Você tem dúvida que a palavra profética está sendo usada por Deus para te chamar para o seu reino e glória? Quantos irmãos nossos sabem dessa revelação sobre o reino? Porque no reino, irmãos, nós vamos ter a glória de Deus fisicamente. Você sabe como é que você vai ser no reino? Se você vê lá 1 Coríntios 15, não tem tempo de ler essa passagem. 1 Coríntios 15 fala que nós vamos brilhar. Cada um vai ter um brilho diferente do tanto de glória que você recebeu. Por exemplo, imagina o tanto de glória que o apóstolo Paulo tem. Então, quando você vai olhar para o apóstolo Paulo no reino, você vai olhar e vai saber: esse aqui é Paulo. Olha o tanto o brilho, o resplendor que o corpo de glória de Paulo tem. Aí você vai olhar, estava aquele brilhinho, então você aquele ali é o gordo que falava com a gente. Antes era grande, mas agora está pequenininho o brilho. Mas graças a Deus está lá. Então, irmãos, o que está dentro de nós, o Senhor quer cada vez mais colocar dentro de nós, para quando Ele voltar, mostrar isso para toda a humanidade. Olha o que eu fiz com essas pessoas, entende? E finalizar em João 17. Não vou ler inteiro mais, né? Mas eu vou ler a partir do versículo 22, João 17. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Você entendeu? O que é o objetivo? É você e Deus ser totalmente um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim.
Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste e tu neles esteja. Ah, mas isso é só para os discípulos. 19 e 20. E a favor deles eu me santifico. O 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora o 19. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Todos vocês estão sentados aqui, irmãos. Essa promessa foi para todos vocês que vieram a crer no Senhor Jesus por intermédio da palavra. Eu peço perdão, não sei se eu consegui transmitir para vocês o que é glória e o que nos espera. Mas é algo grande, é literalmente algo glorioso. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver literalmente a glória de Deus resplandecendo em você, no seu novo corpo de glória. Mas para isso, hoje, primeiro, você precisa encher o seu interior com a glória de Deus. Irmãos, vamos encerrar por aqui, tá? Vamos encerrar a transmissão também, peço perdão pelo tempo. Você está mais convidado, vocês estão assistindo pelo YouTube, a acompanhar também uma das nossas reuniões presenciais. Que o Senhor abençoe todos vocês, que o Senhor abençoe a semana de todos vocês. Meus queridos irmãos, perdoem-me novamente pelo tempo. Jesus é o Senhor. Amém.